E porque hoje é domingo, aqui no Bom Dia Portugal temos a última fronteira com Miguel Gonçalves. Viva, Miguel! Vamos lá então às últimas da astronomia. E temos aqui primeiros e últimos suspiros de estrelas com novidade na forma como os estudos são feitos, ou pelo menos nas descobertas, não é? É verdade, e há 40 anos que os astrónomos andavam à procura da explosão de uma estrela com algumas características muito específicas. Imagina só, Daniel, 40 anos. E agora parece que finalmente encontraram. Quando falamos em explosões de estrelas, falamos de supernovas. Falamos sobretudo de dois tipos de explosões de estrelas. Uma delas está associada a quando temos duas estrelas a orbitarem muito próximas uma da outra, em que uma delas é uma anã branca. A anã branca corresponde aos estágios finais de estrelas com a massa do nosso Sol, e que, quando a anã branca começa a sugar e a comer muito material da companheira, chega ali a um valor em que tem explosões termonucleares e, portanto, isso é um tipo de explosão de estrelas. A outra, que se calhar estamos mais habituados a pensar nesse tipo de explosões, é quando temos uma estrela de grande massa. Estamos a falar de estrelas com mais de 10 vezes a massa do nosso próprio Sol e que chega ao fim das suas vidas e, olha, há sempre uma guerra entre a gravidade e a pressão radioativa do seu núcleo, e que isso faz com que a estrela esteja sempre em equilíbrio grande parte do seu tempo. Mas a gravidade acaba sempre por ganhar. É o que acontece também nestas estrelas de grande massa, em que a gravidade acaba por triunfar, há um colapso de matéria para o núcleo, há um ricochete, há uma explosão, e isso são as supernovas tipo 2 e que nós também estamos mais habituados. Mas há muito tempo que se pensava que deveria haver um tipo de explosão de estrelas com massa abaixo dos 10 vezes a massa do nosso Sol e que tinha características muito específicas. Grande perda de massa antes da própria explosão, pouca precipitação radioativa, uma química muito invulgar depois da explosão e o aparecimento de elementos químicos com muitos neutrões. E, portanto, isso eram as características que os astrónomos andavam à procura para este tipo de supernovas. Eis então que em 2018 deu-se uma explosão de uma estrela de grande massa a cerca de 31 milhões de anos-luz de distância. É perto, Daniel, na escala astronómica. Sim. E quando os astrónomos agora olharam novamente para a explosão daquela estrela, para esta supernova, encontraram, de facto, aquela química estranha que andavam à procura. E, mais do que isso, olha, como se deu em 2018, o que é que fizeram estes astrónomos? Foram às imagens de arquivo daquela zona do céu e encontraram o que era aquela estrela antes da explosão. E conseguiram, então, encontrar também uma perda de grande massa antes da explosão. E, portanto, tudo bate certo, Daniel, para encontrarmos, então, este novo tipo de supernova, chamada supernovas de captura de eletrões, e que completa aqui mais uma peça no puzzle. Olha, mas há aqui um pormenor delicioso no meio disto tudo. Uma das supernovas mais historicamente conhecidas e que os astrónomos conhecem muito bem é a chamada nebulosa do Caranguejo, que é aquela que nós estamos aqui a ver, que ocorreu no ano 1054. Portanto, nós já a conhecemos há algum tempo e agora este grupo de astrónomos olhou também para tudo o que é a espectroscopia, tudo o que é a análise química daquela zona e diz que, se calhar, ainda por cima, esta nebulosa, que é uma das mais conhecidas, pode também configurar o caso desta supernova especial que nós agora desconfiamos. Portanto, não deixa de ser curioso que há 40 anos à procura de uma supernova especial e, se calhar, ela estava mesmo à frente dos nossos próprios olhos. Olha, mas também temos uma outra história de estrelas, mas é do início da sua vida, quando começaram por se criar e, olha, se calhar vamos começar com números que eu acho que pode dar uma ideia da extraordinária investigação que é feita neste caso. São mais de 90 astrónomos em 30 instituições mundiais que olharam para, agora imagina só, 30 mil nebulosas de gás quente, 15 milhões de espectros diferentes, zonas diferentes de galáxias próximas da nossa galáxia de Via Láctea, 100 mil nuvens de gás frio analisadas em galáxias próximas. O triunfo vem de telescópios do Observatório Europeu do Sul, vem do MUSE. O MUSE andou à procura de gás quente. O conjunto de radiotelescópios do ALMA à procura de gás frio. As imagens que nós estamos a ver, olha, não são apenas no visível, é importante, não são estas imagens das estrelas. Estamos a ver a superposição do visível com o comprimento de onda de 1 milímetro e do infravermelho. E tudo isto para quê? Olha, quando nós estamos à procura de maternidades estelares, elas sabemos que têm a sua origem em grandes nuvens de gás frio. Exatamente. Entre o MUSE, o espectrógrafo MUSE do Observatório Europeu do Sul. Ele é muito... Desculpa, peço imensa desculpa. O ALMA, o conjunto de radiotelescópios do ALMA, no comprimento de onda de 1 milímetro, consegue identificar muitíssimo bem essas bolsas, essas nuvens de gás frio.
Mas o que é que acontece depois no gás frio? Colapsa sobre si próprio e aquece. Há aqui um aquecimento. É aqui que entra o Muse, que é perito em encontrar zonas que estão a ser aquecidas. E chegamos então a estes registros. Olha, nestas imagens, as zonas mais alaranjadas correspondem, de facto, às zonas de formação estelar. Estamos a ver 90 galáxias, ou melhor, é um conjunto, uma investigação de 90 galáxias em que andaram à procura das maternidades. Porquê é que isto é importante? Nós já temos uma ideia mais ou menos interessante, precisa, de como é que as estrelas nascem, mas ainda não conseguimos perceber muito bem por que razão há cá zonas específicas das galáxias onde se dão esses nascimentos. Qual é que é o efeito que tem o nascimento de uma estrela em todo o ambiente à sua volta? Isso é muito importante para nós sabermos, olha, como é que nasceu o nosso próprio Sol, como é que é a evolução das próprias estrelas e também das galáxias, porque a formação estelar afeta a própria vida das galáxias. E, portanto, isto é um estudo monstruoso, exatamente, no bom sentido, e que estas imagens, muito mais do que beleza visual, são ciência pura. Ora, e por falar em ciência, aventura e espaço, temos que falar hoje da Virgin Galactic, não é? Foi dado um grande passo, mais um importante, mas o que foi abordado aqui mais foi a história do turismo espacial, não é? Mas toda a tecnologia que ali está vai para lá disso mesmo, não é? E, mais uma vez, vais falar de uma coisa que eu gosto imenso, que é a transferência de tecnologia. Sim, aquilo que aconteceu esta semana com o voo histórico de Richard Branson e de Virgin Galactic, em primeiro lugar, corresponde a uma viagem que demorou 20 anos a ser feita e com acidentes mortais pelo meio. Portanto, houve aqui um trajeto doloroso, de grande aprendizagem e que é muito mais do que um momento simbólico. Porque, apesar de ter sido focada a questão do turismo espacial e de eu ter lido muitas opiniões de muitas pessoas a dizerem que, bom, estamos a falar de mais uma excentricidade de milionários e depois vem sempre aquele argumento, quando há tanta pobreza e problemas na Terra para resolver, é importante realçar que aquilo que nós estamos a ver é muito mais do turismo espacial. Ponto número 1. Quando falamos deste tipo de viagens até ao espaço, e é preciso dizer que esta nave chegou até aos 86 km de altitude, o que para a NASA, para o Exército Americano e para a Federação Aeronáutica Americana é considerado espaço, mas para as entidades internacionais o espaço está nos 100 km de altitude, portanto vamos ter aqui que perceber o que é que isso significa, mas para além de termos pessoas a serem elevadas a uma altitude muito interessante, temos também ciência. Para aqueles que não sabem, neste próprio voo houve 3 tubos que continham plantas e que foi feita a análise da sua bioquímica desde um período de gravidade até um período de microgravidade. E este tipo de experiências científicas vão estar também sempre presentes em aventuras de turismo espacial, porque há uma série de colaborações com a NASA e com outras agências espaciais que faz com que seja levada ciência. E fica sempre ciência que é feita de maneira muito mais acessível em termos financeiros e também de disponibilidade. E, portanto, o que nós vamos ver é cada vez mais grupos universitários, grupos de investigação a utilizarem estes voos de turismo espacial ou não só, para também fazerem ciência. Mas, além disso, nós estamos a falar de um período absolutamente extraordinário em que é cada vez mais fácil e é cada vez mais acessível do ponto de vista financeiro irmos até regiões do espaço de microgravidade e acima dos 80 km. Jeff Bezos, a 20 de julho, vai fazer também o seu primeiro voo a cerca de 100 km de altitude. E isto é importante porque cria-se aqui toda uma nova indústria, uma indústria aeroespacial, uma indústria que começa a olhar para o espaço como um local, não só para atividades de turismo, sim, vai existir turismo espacial, mas é uma maneira também de chamar dinheiro para um tipo de indústrias. Vão ser criados também laboratórios lá em cima, laboratórios farmacêuticos, que vão trazer autênticas inovações para aquilo que acontece aqui em baixo. E agora vamos socorrer da história para dizer que isto é tudo muito mais interessante do que algo de bilionários. É que quando nós vamos até ao final da década de 70 e início dos anos 80, o vai-vem espacial foi também um veículo disruptivo. E ninguém estava à espera, quando ele apareceu, de que fosse algo que, na sua transferência de tecnologia para a Terra, nos desse coisas como, por exemplo, câmara de infravermelhos para o combate de incêndios, luzes que são utilizadas para salvar vidas em crianças com tumores, material de prótese, a espuma de isolamento foi utilizado como material de próteses para nós, os bioreatores, aliás, olha, coisas tão extraordinárias como o design de joias, em que os joalheiros utilizam aquela base de soldadura à custa dos azulejos de escudo térmico. E, portanto, sempre que há inovação no espaço,
temos também transferência de tecnologia aqui para a Terra. Olha, e vamos ter que terminar. Se queres mostrar aí alguns livros, vai ter que ser Muito a correr rápido. mesmo, muito rapidamente. Muito rapidamente, temos aqui da Gradiva as canções das árvores. É mais uma história da importância das florestas para a própria diversidade e para os homens. Da Marcador, Galileu e a busca da verdade, aqui o lado mais de divulgador de ciência também de Galileu. De Carlo Rovelli, das edições 70, Anaximandro Mileto ou o Nascimento do Pensamento Científico. Um dos pais do pensamento científico está aqui, nasceu há 26 séculos. Depois da crítica, Stephen Hawking, breves respostas às grandes questões, as grandes provocações de Stephen Hawking sobre as questões, olha, sobre a existência de Deus, extraterrestres, mais alguma coisa. Da Saída de Emergência, 2001, Odisseia do Espaço, uma reedição. E, por fim, 2 livros infantis, Proteger o Planeta, da Bertrand, e também o Dr. Maggie conta tudo sobre o Sistema Solar. Muito bem, Miguel, obrigado pelas tuas sugestões.